No se metan con Venezuela. Quien se mete con Venezuela, se seca. Quien se mete com Venezuela, se seca. O clima entre Brasil e Venezuela acaba de ficar ainda mais tenso. Nesta quinta-feira, a Polícia Nacional Venezuelana publicou uma imagem altamente provocadora, com uma mensagem de ameaça direta contra o presidente Lula. Quem se mete com a Venezuela se dá mal. A postagem foi acompanhada de uma legenda afirmando que o país é independente e soberano, sugerindo que não aceitará pressões de quem quer que seja. O Brasil respondeu chamando o embaixador venezuelano para consultas, mas o governo optou por deixar Maduro e sua equipe falando sozinhos, pelo menos por enquanto. No entanto, os analistas já indicam que essa postura de distanciamento pode levar a uma escalada ainda maior, especialmente com a crescente pressão internacional sobre o regime de Maduro e as dúvidas sobre como o Brasil irá se posicionar de forma clara. Assista ao vídeo completo para entender como essa ameaça contra Lula reflete um ponto crítico nas relações entre os países e o que isso pode significar para o futuro das relações diplomáticas da região. Uma publicação feita no Instagram nesta quinta-feira pela Polícia Nacional da Venezuela contra o presidente Lula aumenta a tensão envolvendo as relações diplomáticas entre os dois países. Na postagem, a corporação publicou uma foto editada do presidente brasileiro com a imagem da bandeira nacional ao fundo e os dizeres, e aqui eu vou abrir aspas, quem se mete com a Venezuela se dá mal, fecha aspas. Na legenda da postagem, a polícia de Nicolás Maduro manteve o mesmo tom e afirmou que a Venezuela é independente, livre e soberana e que não aceitará chantagens de ninguém. A escalada da tensão aumentou após o Itamaraty vetar a entrada do regime no BRICS e o embaixador venezuelano ser chamado para uma consulta em Caracas. Bom, Laura Kramer, mais um capítulo, mais uma provocação entre a Venezuela em relação ao Brasil e esse capítulo vai ficar se arrastando. Essa novela vai ficar se arrastando até sabe quando, né? Olha, o governo brasileiro quer deixar o Maduro, o governo da Venezuela, todas as pessoas que se manifestam, falando sozinhos. E aí, olha, não tem havido tensão no Itamaraty, porque a coisa está sendo levada até na base da comédia, na galhofa. A única pessoa que resolveu responder a sério foi a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que aí disse, olha... Não, Celso Amorim não é agente do imperialismo. Ora, sabe, uma resposta nem merece uma resposta séria, esse tipo de coisa, dizer que o Brasil faz chantagem, coloniza, ainda é o Maduro, querendo... O ditador sempre precisa do inimigo. Agora, sei lá, por quê? Resolveu achar que o Brasil é o inimigo da vez. Queria subserviência do Brasil, e a gente tem que reconhecer que o presidente Lula deu margem a isso, não é? Porque foi condescendente, foi subserviente às versões da Venezuela que não condiziam com a realidade. Agora está isso, mas o presidente Lula vai tratar esse assunto do mesmo jeito que tratou as ofensas do Milei. Deixa falando sozinho. Pois é, Vilela, mas se o Brasil quer deixar a Venezuela falando sozinha... De qualquer forma, a reação pode ser ainda maior, né? Porque eles se irritam ou podem se irritar porque ficam falando sozinho também, não é? Exatamente. E você vê que essa condescendência do governo brasileiro com relação ao regime venezuelano, ao regime da Nicarágua, acaba levando a uma medida, a um contraponto por parte desses países extremamente dura. O que faz com que, muitas vezes, seja importante destacar que não se pode deixar, não se pode ser conivente com relação a esse tipo de prática, especialmente em territórios onde, de alguma forma, o Brasil tem que marcar posição, enquanto uma liderança internacional. Agora, a posição dúbia, a tibieza por parte do governo brasileiro, a posição, inclusive, de apoio por parte do partido do presidente da República, faz com que esses ditadores se empoderem e acabem se utilizando desse contraponto
até como um instrumento de força e validação das suas ideias perante os seus, nos seus países. Dora, agora, a Venezuela fala o óbvio, né? Claro que todos, em relação ao Brasil e outros países, demonstram a contrariedade em relação ao regime, mas é um país soberano, não tem o que fazer apesar da pressão internacional. É só com a pressão internacional e dos organismos que alguma coisa pode mudar, não é? Não, quanto a isso não resta a menor dúvida. Agora o país se prestar a fazer esse tipo de briga que beira o infantilismo, né? Agora, tem o seguinte, ele sabe com quem briga, né? Porque vários países condenaram, Europa, União Europeia condenou, os Estados Unidos condenaram, e ele, por acaso, fez esse tipo de provocação? Não, não fez. Então, ele sabe aonde ele vai. Por isso, e isso, claro, diz respeito ao que o Vilela falou, às posições anteriores do governo brasileiro. É um preço que está se pagando agora. Com a tensão crescendo e as trocas de provocações se intensificando, a relação entre Brasil e Venezuela entra em uma fase crítica e sem precedentes. Resta saber se o governo brasileiro continuará mantendo Maduro e seu regime à distância, ou se uma resposta mais direta será dada nas próximas semanas. Para acompanhar cada desdobramento dessa crise e ver como o Itamaraty e o governo de Lula vão lidar com a escalada de provocações, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continue com a gente para mais atualizações sobre esse e outros temas que estão movimentando o cenário internacional.